Nesse vídeo, a gente vai ver a introdução ao método dos mínimos quadrados. A gente vai estudar com calma como obter, a partir dos dados experimentais que são colhidos em laboratório, a reta que melhor se adapta àquele conjunto de valores. Deixei preparado aqui no quadro já essa grade, essa divisão do papel milimetrado comercial. Cada quadradinho desse laranjado está representando aqui a distância de 1 milímetro. Esses quadrados grandes aí, cada um deles tem 10 milímetros. Fica mais fácil a gente visualizar assim. A gente já vai se habituando a usar esse tipo de papel também, que é mais técnico. E aí vamos supor, então, que eu queira representar os dados experimentais que eu obtive de um objeto caminhando de 1 em 1 segundo. Ele andava por volta de 10 metros, 20 metros, 30 metros nesse experimento. Joia? Então, eu deixei aqui pronto mais ou menos também uma escala para a gente. Então, estou fazendo aqui só para a gente começar a conversar um exemplo de gráfico. Vamos supor que os pontos experimentais da tabela, que eu não estou com ela aqui em mãos agora, é só para a gente começar a conversar mesmo. Se eu uso representar, eles vão ficar aqui dispostos dessa forma na folha. Estou fazendo sem cuidado, mas é claro, que se fosse um experimento real, eu estaria olhando, medindo aqui com bastante critério para obter esses pontos bem desenhados aqui, bem representados nesse papel. Vocês veem o seguinte, a disposição deles, eu não estou fazendo aqui de maneira aleatória, é mais ou menos linear. Tem uma reta ali, certo? Aí a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte, qual é a reta? Qual é a curva linear que melhor se adapta a esses pontos experimentais? A gente viu no vídeo passado que existe um método, o método do gráfico, nos diz como desenhar essa reta. Olha, trace lá o ponto médio e aí a reta vai passar pelo ponto médio e quando passa pelo ponto médio, ela deixa mais ou menos metade dos pontos experimentais acima dela, metade dos pontos experimentais abaixo. A reta laranja satisfaz esse critério. A reta, por exemplo, verde também satisfaz esse critério. A reta, se eu continuar aqui desenhando, a reta cinza, por exemplo, vou fazer aqui agora, também vai satisfazer esse critério. E a gente já percebeu, existem infinitas retas que vão satisfazer essa forma de representar a curva que melhor se adapta àqueles pontos experimentais. É um método que é rápido, mas que é bastante impreciso. Qual que é a curva? Qual é a que melhor se adapta? O método que a gente vai utilizar para responder essa pergunta é o método dos mínimos quadrados. Só para ficar bem claro, a pergunta que eu estou fazendo, quando eu digo qual é a reta que melhor se adapta aos pontos experimentais, eu suponho que eu possa representar essa expressão por uma equação linear do tipo y é igual a x mais b, e se eu conhecer quais os coeficientes dessa reta, então eu conheço a reta. Então a pergunta é quanto vale A e quanto vale B. Se eu achar o coeficiente angular e achar o coeficiente linear, eu já conheço, já sei escrever de maneira única qual que é a reta, se é a amarela, se é a laranja, se é a verde, se é a cinza, ou se é alguma das que eu não representei aqui ainda. Queria deixar bem claro que eu não estou me perguntando quanto vale y e quanto vale x. Os valores de y e x eu já conheço. Cada par ordenado desse aqui, representado, tem um valor de y e x, certo? Aqui eu tenho um valor de y e x, lá eu tenho outro valor de y e x, aqui em cima, por exemplo. Então, eu tenho vários pares ordenados aí. O que eu não conheço é quem é A e quem é B. Bom, eu poderia ir substituindo cada par ordenado x e y e depois fazer uma média para obter esse A, uma média para obter esse B. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai fazer com um método estatístico mais inteligente. Chama método dos mínimos quadrados. Então, se a gente conseguir obter o valor de A e o valor de B, a gente responde a nossa pergunta. Vamos com calma. Para a gente ir se habituando, eu deixei aqui do lado, no canto esquerdo, uma tabela de um experimento real.
né? Ela mostra a evolução temporal de 0,1 em 0,1 segundos e a posição de um objeto medida em metros, né? E essa relação entre essas duas grandezas, eu já sei que ela é linear, ou seja, ela vai satisfazer a equação S igual a S0 mais VT, né? Do tipo, é um móvel que se desloca numa superfície que quase não tem atrito. A gente pode desprezar o atrito. Esse experimento não é tão difícil de ser realizado. No laboratório de Física 1, a gente obtém esses valores no trilho de ar, que é aquele experimento do carrinho que se move em cima de um colchão de ar. E aí, bom, se eu olho para essa tabela e já sei que S igual a S0 mais VT, tenho todos os S e tenho todos os T's, a pergunta que eu posso fazer é quanto vale S0 e quanto vale V, qual a velocidade do carrinho e qual era a posição inicial dele quando ele começou o movimento, certo? Para isso, então, nada mais natural do que eu traçar o gráfico desses pontos. Deixei pronto para a gente já aqui a escala. E aí, o que eu vou fazer agora é marcar aqueles pontos experimentais aqui, para a gente ter um problema real para trabalhar, certo? Então, vamos lá, vamos com calma. Deixa eu representar eles aqui. Bom, essa é a representação dos pontos experimentais. A gente vê que eles mostram para a gente uma relação linear. Agora, qual é a reta? Só olhando assim, eu não sei dizer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que a reta seja essa daqui, ó. Estou chutando, desenhando qualquer reta que veio à minha mente aqui agora, certo? Se essa for a melhor reta, bom, eu posso ver que alguns pontos aí não estão em cima da reta, ou estão meio longe. Mesmo os que estão ali em cima é porque eu desenhei muito grosso o ponto, e aí ele acabou ficando em cima, mas o centro do ponto não está em cima. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia calcular qual que é a distância entre a reta e o ponto. Ou seja, eu gostaria de ter obtido para esse ponto aqui, ó, aquele valor que está lá na reta. Então, esse pedacinho que eu grifei de verde é a distância que existe entre o ponto teórico, que eu gostaria de ter obtido, o da reta, e o ponto que eu realmente obti. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui nesse ponto do centro também existe uma distância lá. Eu gostaria que tivesse dado isso, mas deu aquilo. Então tem uma distanciazinha. Ah, é pequenininha. É, mas existe, certo? Para esse ponto aqui, ó, se a gente olhar esse ponto aqui, desse canto aqui, ó, ele também não está exatamente no centro. Eu tenho uma distanciazinha minúscula ali, mas que dá para medir. Se eu for dando zoom, dando zoom, dando zoom, dando zoom, não está perfeitamente no centro da reta. E assim para todos eles, eu sempre posso, né? Quase sempre eu vou conseguir achar uma distância entre o ponto e a reta. Pode ser que aconteça de passar exatamente no centro ali, mas em geral isso não é verdade. Então eu sempre consigo traçar aí a distância entre o ponto experimental e o ponto da reta. Por que que isso é interessante para a gente? Porque agora, se eu postular, não, aquela reta laranja é a melhor. Aí eu vou procurar quais os coeficientes, né, quais os valores numéricos de A e B que satisfazem. Então, para esse ponto aqui, o que eu faço? Eu calculo essa distância. Vou chamar de ΔY1, já que corresponde ao primeiro valor de y. Quanto que ele vale? Ele vale, olha, o y1 que eu obtive, né, o valor real de y, menos o y da reta. Para ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar, eu vou tirar a grade aqui, só para a gente poder ver ele melhor que eu estou desenhando. Bom, faço isso agora para todos os pontos. Faço para o y2, faço para o y3 e assim por diante. Aí pego um ponto do meio, qualquer, genérico, e calculo aqui, ó, quanto que vale ΔY e, certo? Porque eu tenho ΔY1, ΔY2, ΔY3, ΔYI, vai ser o quê? O y, nesse caso aqui, ó, de baixo, né? Ele tem um valor negativo, então ele vai dar, ó, y1 menos o y amarelo. O y vermelho é o que está lá na tabela, é ponto experimental, menos o y amarelo,
é o ponto que eu gostaria de ter obtido, é o ponto da reta. Então, y vermelho e menos y amarelo e esse ΔY verde representa qual a distância entre o valor teórico e o valor experimental. Concorda para qualquer ponto. Quando i vale 1, eu estou aqui. Quando i vale 2, eu estou aqui. Quando i vale 3, eu estou aqui. O i genérico qualquer é um ponto qualquer da curva. Se eu tivesse aqui 500 mil pontos experimentais, eu teria que varrer, né? O i de 1 até 500 mil. Certo? No nosso caso, o n, número de valores, é 5. Então, o y1 nosso aqui, só para ficar bem claro, quando eu olho na tabela à esquerda ali, ó, ele é o 0,51. O y2 vermelho é o 0,59 e assim por diante. E aí, como esses valores, ora são positivos, ora são negativos, né? Nesse caso, no primeiro caso, observa comigo, y1 vermelho menos y1 amarelo é maior do que zero. Já aqui em cima, claramente, isso aqui é menor do que zero, certo? O y1 vermelho está embaixo, então esse número vai dar negativo. Aí que vem uma sacada bem interessante, que é o seguinte, eu posso calcular algo que eu vou chamar de distância entre valor teórico, que eu queria ter obtido, e o valor experimental. Quanto que é isso? Essa distância ela é a soma de todos os ΔY. Se eu vier somando esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho minúsculo, mais esse outro pedacinho minúsculo, mais esse aqui que já não é tão minúsculo assim, e esse que é pequenininho. E se eu tiver aqui vários, né, extrapolando para muito mais do que 5, somo todos eles ao quadrado. Por que ao quadrado? Poderia ser módulo também, né? Só para eu ter um valor positivo. A única razão de eu colocar a soma aqui ao quadrado é para quê? Porque ora eu tenho valores positivos, ora tenho valores negativos. Como distância sempre tem que ser algo maior do que zero, então, para garantir que sempre vai dar um número maior do que zero, eu elevo todos esses pedacinhos aqui ao quadrado. Então, esse D, ele representa o quê? A soma de todas as setas verdes, elevadas ao quadrado, lógico, né? Mas ele está representando para mim qual que é a distância que existe entre o que eu obtive e o que eu gostaria de obter. Quanto menor for esse D, melhor é o experimento. Se todos os pontos vermelhos estivessem em cima da reta amarela, D seria zero. Se todos os pontos vermelhos fossem muito parecidos com esses pontos que eu estou marcando aqui agora de azul, esse e esse, o D seria muito pequenininho e o experimento seria excelente. Mas não é o nosso caso, porque a gente tem também esses pontos extremos, né? Esse ponto com um D grande, esse aqui, ó, e esse ponto com um D que também é grande, certo? Então, o nosso objetivo, voltar aqui, ó, é olhando para a tabela, traçar uma reta, e dessa reta amarela, eu vou dizer, olha, essa reta amarela é a que melhor se adapta aos pontos experimentais. Calculo todos os ΔY, somo todos eles, e aí a partir daquele D, eu vou fazer uma análise. Olha, como que eu faço para o D, soma de todas as distâncias, ser pequena? Qual é a reta que faz esse D ser o menor possível? Quem responde isso para mim é exatamente o método dos mínimos quadrados. Vamos dar uma olhadinha aqui na apostila bem rápida, né? O link para fazer o download dela está aqui embaixo na descrição. E ela mostra para a gente essa equação aqui, ó, que ela é exatamente o que eu estava mostrando agora lá no quadro. Que ele chama aqui de FAB, foi o que a gente acabou de definir como D. O D é o quê? É o Y do experimento menos o Y que eu gostaria de ter obtido, que ele chama de Y calculado. Soma de todos eles elevado ao quadrado. Então, ele somou todas aquelas distâncias e elevou o valor ao quadrado
só para ficar positivo. Então, a gente consegue entender essa equação aqui. O que ele fez daqui para cá, né, da esquerda para a direita, foi simplesmente falar, olha, eu gostaria que o y calculado fosse uma reta, né, do tipo ax mais b. O que eu gostaria que acontecesse mesmo seria perfeito se eu pegasse o valor de x do experimento, substituísse na reta a equação ax mais b e desse o valor y. Porque se y fosse igualzinho a ax mais b, o d, ou f no caso dele, né, seria zero. Então, qual é a distância entre o valor que eu realmente obtive, yi, e o valor que eu gostaria de ter obtido, axi mais b? Calcula isso, eleva ao quadrado, e aí existe uma maneira, usando uma matemática um pouco mais rebuscada, né, cálculo diferencial, de obter quais os valores de a e b que tornam a função f o menor valor possível. Certo? A resposta, a gente não vai ver, aqui na apostila tem a explicação, tem como usar, a gente vai ver lá no quadro como usar essas equações aqui, e a dedução, nem aqui na apostila está explícita de como você obter o valor de a e b. Não é o nosso interesse agora. Nosso interesse apenas é aprender como utilizar essas equações e para que elas servem. A forma analítica para a solução desse problema são essas duas equações que estão expressas aqui na tela. Vocês veem o seguinte, são equações grandes, né? Talvez, primeira impressão, assim, difícil de interpretar, mas elas são soluções, por quê? Porque elas mostram para a gente quais os valores de A e de B, que a gente queria obter, em função de valores conhecidos. Vocês veem que do lado direito existem apenas valores x e y, em todos os cantos aqui, ó. Então, é uma expressão que ela é grande e trabalhosa de ser utilizada. Mas vocês veem que ela só dá trabalho, não é difícil. A gente pode programar isso no computador para fazer para a gente pode fazer isso à mão, a gente vai aprender a fazer aqui a primeira vez com bastante calma. Mas vocês veem o seguinte, aqui está a solução para o problema. Eu tenho aqui explicitamente coeficiente angular, no nosso caso lá, como a gente estava trabalhando com distância e tempo, ele é a velocidade, e nesse caso aqui eu tenho coeficiente linear. No nosso caso, ele é a representação da posição inicial do objeto no movimento do trilho de ar, certo? Então, assim, basta operar algebricamente com essas equações, saber utilizá-las, que a gente consegue obter qual que é a forma da função, da reta, no nosso caso, né, que melhor se adapta aos pontos experimentais. A gente vai ver isso com calma no próximo vídeo. Por enquanto, só queria deixar bem claro que é possível obter a forma daquela reta laranja, que a gente simplesmente postulou que era a melhor reta. Agora a gente matematicamente consegue obter os valores de A e de B. Só queria deixar claro por enquanto que existe solução para o problema. No próximo vídeo a gente trabalha com um pouco mais de calma. Muito obrigado pela atenção de vocês.